Olá, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Eu sou a Nani Pires e você está aqui no canal Diário da Nani. E seja muito bem-vindo. Hoje, no nosso bate-papo desse quadro, que está só iniciando aqui no meu canal, você vai acompanhar um testemunho edificante, mais um testemunho maravilhoso, que na verdade, esse testemunho vai ser a estreia, né, desse quadro, de um amigo muito querido, que eu conheci a história de vida dele, um pouco da história de vida dele, e ele vai contar aqui pra gente com mais detalhes, com requisitos, muitos detalhes, na verdade. E eu quero que você ouça com bastante atenção, que você abra seu coração também, porque Deus vai falar muito ao seu coração. Se você está buscando aí uma resposta de Deus para a sua vida, eu tenho certeza que esse testemunho ele vai edificar muito a sua vida. Então hoje nós vamos conversar com ele, nosso querido irmão em Cristo, né? Pastor Edson Enedino. Pastor, meu querido, eu sei que o senhor já deu várias entrevistas em vários lugares, mas eu sei que nesse cantinho aqui, nesse diário de hoje, né, a gente vai contar um pouco do seu testemunho de vida, um pouco da sua história. Hoje o senhor está com o ministério aí, né, o projeto da Bíblia na Quebrada, que logo mais a gente vai falar sobre isso também, pastor, mas eu quero já iniciar e te agradecer. Eu que agradeço, é uma honra para mim, na verdade, poder compartilhar um pouco da nossa história, do nosso projeto de missões urbanas, estar junto com você, né? Que eu sempre costumo dizer lá na rádio, né? Que você é a produtora, quem tem amigo não morre pagão, né, Rafa? Para mim é uma honra ser amigo de vocês, saber que vocês têm essa proposta de fortalecer, ajudar, estender a mão para quem está começando, né? Como eu comecei um tempo atrás e faz total diferença, né? Então, para mim, estar recebendo vocês aqui no nosso espaço, a Bíblia na Quebrada, sem dúvida nenhuma, é uma honra para mim. Estou muito feliz de poder contribuir também com o seu canal para poder contar várias histórias, vários testemunhos, várias vitórias, né? Da onde Deus ele tem resgatado milhares de pessoas para a sua luz, assim como também me transportou, me libertou, me resgatou, vai também transformar e libertar muita gente aí, que eu Amém. sei que precisa desse resgate, precisa ser alcançado. Então, Isso vai ser um mesmo. sucesso porque vai contar muitas histórias, vai trazer muitos anônimos, né? Muita É gente que verdade. às vezes tem um testemunho sensacional, um testemunho maravilhoso e muitas vezes não tem oportunidade. Então, através disso, através desse canal, muita gente vai ter voz, vai ter oportunidade de contar aquilo que Deus tem feito na sua vida, na sua família. Então, vem com a gente porque vai ser top esse bate-papo de hoje. Amém. Glória a Deus, pastor, é verdade. E é o que o pastor Edson falou para nós, né? Falou para vocês também, assim, que esse canal, de fato, ele vai trazer, né, pastor, os testemunhos. Esse é o primeiro, né, gente? Então vocês, olha, eu quero passar a verdade aqui para vocês. Então eu tô realmente um pouco tensa, um pouco nervosa, por conta que realmente é o princípio de tudo. Por mais que eu já conheça o pastor Edson, já tenho familiaridade com câmera, né? Porque eu já sou produtora, né? Para quem me conhece, para quem não me conhece, eu sou a Nani aí, produtora de alguns debates aí conhecidos na internet, né? Tanto da Rádio Musical, antiga Rádio Musical, né, pastor? Muito Ao qual o legal. pastor já foi também, lá com o pastor César. E também agora na Mais FM, lá com o Bispo Samuel Ferreira. E temos aí muitos outros debates também. E então eu sou uma das, né? Tem muitos produtores aí, muitos excelentes profissionais, mas estamos aí. Então, hoje eu estou com esse canal aqui e trazendo para vocês esse testemunho, testemunhos edificantes, né? E hoje nós vamos iniciar dando aí o primeiro passo com o pastor Edson Enedino da Bíblia na Quebrada. Então, vem com a gente nesse testemunho. Pastor Edson, para dar início ao nosso bate-papo aqui, Vamos lá. a nossa audiência quer conhecer um pouquinho mais do senhor, né? Então eu também quero saber, um pouquinho antes, assim, eu quero saber quem é o Edson Enedino, antes de Pastor Edson, antes da Bíblia na Quebrada, quem é o Edson Enedino, qual é o nome da sua mãe? Minha mãe, Maria Francisca Pereira e Melo. Olha só, minha mãe também chama Maria, mas como foi essa questão do senhor crescer, a sua adolescência? Conta um Vamos pouquinho pra lá. gente. Eu sou um milagre desde o começo. Quando eu nasci, a minha mãe,
teve que me internar na UTI do hospital porque eu nasci com um problema no coração e um problema no pulmão. Uau. E fui desenganado pelos médicos na época, isso aí em 1980, tá? E minha mãe, nessa época, ela não era evangélica, não conhecia a palavra de Deus, e ficou desesperada porque logo quando eu nasci, problema grave no pulmão, problema gravíssimo no coração, fizeram com que eu nem fosse para casa. Nasci e já fiquei no hospital. E vários meses internado e meu estado só piorava. Até que um dia minha mãe foi me visitar e os médicos se reuniram e entregaram a seguinte notícia para ela. Ó, infelizmente, o Edson, seu filho, ele não reage aos antibióticos, não reage ao tratamento e infelizmente não tem mais o que fazer. Ele não vai resistir. Se ele continuar assim, não reagir ao tratamento, ele não vai resistir. Se ele resistir, ele vai ter sequelas, não vai ser uma criança normal. Se a senhora acredita em Deus, só um milagre pode trazer a vida pro Edson de volta. Quando minha mãe recebeu essa notícia, ficou desesperada, não é para menos. Saiu do hospital e nesse dia, desesperada, ela entrou numa igreja evangélica lá na Moca, onde a gente morava num cortiço na Zona Leste. Sim. Quando ela entrou naquela igreja para ouvir a palavra, para procurar um auxílio, um refúgio, só Deus, porque só Deus podia trazer a vida de volta para o seu filho. Naquele dia tinha um pregador, tinha um pastor pregando, e o Espírito Santo usou aquele pastor para revelar que entrou uma mulher desesperada naquela igreja com um filho desenganado no hospital. Nossa. E aquele pastor, ele parou de pregar e falou, ó, entrou uma pessoa aqui, está no nosso meio, desesperada, seu filho está internado no hospital e você entrou aqui e Deus quer dar a vitória para você. Quem é essa pessoa? Aí minha mãe ouviu aquele apelo do pregador, ninguém levantou a mão e ela também não, porque o pastor falou, levanta a mão que nós vamos orar por você. E ela não levantou a mão porque ela ficou impactada, não sabia como agir. E de repente, o Espírito Santo visita aquele pastor e fala, olha, o Espírito Santo que não é e nem se engana, diz aqui para mim que você entrou aqui desesperado com seu filho desenganado, para você saber que Deus está falando com você, hoje você foi no hospital. E os médicos te deram essa notícia, falaram que seu filho não vai sobreviver, mas se você crer, Deus ele vai visitar o seu filho no hospital e vai trazer a cura para ele. Aí minha mãe viu que realmente era Deus que estava falando com ela, levantou a mão, foi à frente, o Espírito Santo de Deus tomou aquele pastor e disse, olha, os médicos disseram que o seu filho não tem mais jeito, que ele vai morrer. Sim. Mas Deus, através da oração dessa igreja, vai visitar o seu filho. E aí levantou a igreja para orar e Deus me visitou naquele dia e me curou. E esse foi o primeiro testemunho assim, impactante que aconteceu na minha vida. Logo depois disso, desse milagre ter acontecido na minha vida, Deus ter me visitado no hospital, me curado. Sua mãe já era convertida? Minha mãe não. Minha mãe só veio se converter logo depois, quando a gente veio para São Mateus, porque aí já eu adolescente, infelizmente, por influência de alguns amigos, curiosidade minha, acabei me viciando nas drogas. Sim. E aí cheguei no fundo do poço da dependência química e a minha mãe não tinha políticas públicas para dependente químico, nada naquela época. Não tinha a informação de hoje? Não tinha a informação de hoje, que ainda é difícil, mas hoje a gente tem um pouco mais de conhecimento sobre o assunto. Sim. Mas naquela época, por exemplo, quem entrava nas drogas ou morria pela polícia, ou pelos bandidos, ou por dever, ou por ele mesmo, porque a droga levava a pessoa, né, à destruição. É verdade. Foi aí que minha mãe conheceu uma irmã onde ela trabalhava de costureira e falou, olha, tem uma igreja que eu congrego, e aí minha mãe começou a frequentar e os irmãos começaram a vir aqui na minha casa, orar, começar a levar a palavra. E aí foi quando eu tive meu primeiro contato em meados de 1998 com o Evangelho. Sim. Em 98 e 99, quando eu estava já no fundo do poço lá da dependência química. Pastor, antes do senhor falar um pouquinho da sua conversão, como que foi essa questão do fundo do poço? Por exemplo, o senhor falou que começou na adolescência já com as drogas. Sim. Quais são, eu falo porque tem muitas mães, né, que infelizmente estão passando por isso com os filhos, ou com alguém da família, às vezes o marido, ou mulheres também.
muitas pessoas, né, às vezes a filha, e tem muita gente aí nas ruas, né, vivenciando essa situação. Às vezes também muita gente que está lá no presídio nos assistindo também, ou nos ouvindo em algum momento. Como foi para o senhor, assim, essa situação? O senhor entrou nas drogas, quais tipos de drogas? Foi através da bebida? Como que foi? A droga que mais mata no Brasil é o álcool, né? O Sim, álcool, ele é a porta de entrada para as outras drogas, né? Eu sim, já tinha na família, meu pai era alcoólatra, né? sim. Vários tios meus também alcoólatra. Então, essa questão da bebida alcoólica na minha casa era muito frequente, né? Uhum, E aí veio as drogas, né? Mas as drogas que é chamada ilícita, né? Maconha, comecei com maconha e depois eu fui para cocaína. E aí eu sim. me afundei, né, nas drogas. Para piorar minha situação, Uhum, eu era integrante fanático de uma das maiores torcidas organizadas do estado de São Paulo. Então, eu era aquele cara que ia não para assistir o jogo de futebol, mas para brigar, para violência. Então, eu acabei sendo levado por essa violência que o Brasil tem muito ainda até hoje, né? O Brasil é um dos países que mais mata torcedor em confronto de torcida organizada do mundo, né? Já ultrapassou os hooligans, antigamente eram os hooligans. Hoje o uhum, Brasil continua sendo violento. Você não pode torcer para um time de futebol diferente. Se tiver com a camisa de uma torcida, então, organizada, é motivo para espancamento, violência, até morte. A gente vê isso aí praticamente toda semana no Brasil, pessoas morrendo por conta de time de futebol, tão banal. E infelizmente era o que tinha na época, isso daí era comum, era uhum. normal, né? Brigas no metrô, no Uhum. ônibus, emboscada, e eu participava de várias. E foram inúmeros, né? O senhor Tanto em era um São jovem Paulo, muito violento? acabava sendo. Você acaba sendo Por conta da violento por convivência, né, conta pastor? dos amigos que Dos você, amigos. né? E da aventura que você tá ali, né? Uhum. É falta de conhecimento. São vários fatores, mas eu defendia essa torcida e vários confrontos eu vivi, né? Não estou dizendo que todo mundo da torcida é assim, eu era Sim. assim e Uhum. meus amigos, muitos deles eram assim. Uhum. Então, eu perdi a conta de vários livramentos, com bomba, com tiro, com treta nas torcidas aí. Quantos livramentos Deus não me deu? Também tinha algo aqui na quebrada onde a gente vivia, muito comum, na escola, que era os pichadores. Eu acabei me envolvendo também com pichação. Isso aí é Uhum. de madrugada pichando empresas, igrejas, ruas, Uhum. casas. Então a gente saía com turma, com gangue, e saía rabiscando os muros, invadia prédio, subia nas casas. Arrisquei minha Meu vida Deus. pelas madrugadas. Normalmente os pichadores eles andam de madrugada, mas às vezes de domingo também de dia a gente fazia. Então também vários anos da minha vida, da minha adolescência, me envolvi também com pichação. E também vários livramentos, cheguei até a ser preso por Uhum. vandalismo. Ah, o senhor chegou a ser preso. Com Cheguei a ser quantos anos, preso, mais ou menos? mas eu era de menor, Era então menor de aí idade. não cheguei nem a ser apreendido, né? Uhum. Mas assim, só para vocês entenderem o grau Uhum. de, de atuação da parte de Deus em ter me resgatado de tudo isso, né? Sim, Porque ele me tirou das trevas, me tirou desse mundo louco, da vida sim. louca, para mostrar um caminho de excelência, um caminho melhor, um caminho de Uhum. vida de abundância, que é o Evangelho. Com certeza. Então eu agradeço a Deus todos os dias por ter me aberto essa porta aqui numa comunidade cristã, onde eu Entendo. comecei a entender a palavra de Deus, onde eu comecei a dar meus primeiros passos e Sim. consegui largar esse vício Uhum. das drogas, consegui largar esse vício da torcida organizada e também de pichador de São Paulo. Então, a minha trajetória aí no mundão que a gente fala, né, foi essa, vida louca, bagunça. Pastor, nessa vida louca, como o senhor colocou agora, e que muitas vezes, muitas pessoas estão passando por esse momento também, qual foi o momento mais difícil da sua vida? O mais difícil mesmo que o senhor pode contar, que foi algo que. Então, quando o momento mais difícil que eu passei foi de tentar sair das drogas, né? Porque às vezes quem tá na droga sabe que é muito difícil uma pessoa que tá completamente viciada largar as drogas. Então, esse período que eu saí das drogas e me integrei para a igreja
Foi um período que a gente chama de abstinência, onde meus amigos vinham na minha porta todo dia, me chamar para ir pro rolê, me chamar para ir para balada, para usar droga. Então, esse período foi mais difícil. Sim. Pastor, esse foi o momento que o senhor mais fala assim, que eu não tenho saída. Foi fundo do poço, literalmente. Porque só a família, né? Sim. Só a família que tá ali com você. Os amigos viram as costas? Pastor? Acaba saindo fora, porque eles estão na caminhada deles, né? Então, muitos nem sabiam do que estava acontecendo comigo, né? Depressão, síndrome do pânico, insônia por conta da droga, né? Então, foi um momento de muita dificuldade que a minha família também passou, a minha mãe enfrentou, né? Meu pai, mas assim... A igreja, por isso que eu falo, a igreja salvou minha vida, né? A igreja, Jesus, ele me salvou. A igreja foi muito importante do ponto de vista social, sim, em me acolher, em me mostrar um caminho sóbrio, em me mostrar uma alternativa de mudança, sim, né? A igreja, ela me apoiou, né? Na época, como eu disse anteriormente, não tinha políticas públicas para o dependente químico, se falava muito pouco. Quem entrava nas drogas ou morria, ou a vida toda destruída. E a igreja fez o papel do Estado nesse sentido de acolher o dependente químico, né? E me deu o apoio ali, e eu comecei a dar meus primeiros passos no Evangelho. Logo ele me deu o dom da palavra, e eu comecei agora, naquela chamado primeiro amor, sim, transmitir aquilo que ele tinha feito comigo. Que sim, bem que ele fez para mim, eu consegui passar para outras pessoas, tentando salvar meus amigos, mostrar para todo mundo, olha o que ele fez comigo, olha a transformação que ele fez na minha vida. Como foi, pastor, esse ponto que o senhor falou do primeiro amor? Como foi, assim, essa mudança, tipo, sair das drogas, da libertação das drogas mesmo, tipo, da água, foi da água para o vinho ou foi um processo? Não, foi um processo, evidentemente. Sim. Foi um processo dolorido. Mas como foi esse encontro com Jesus na sua vida? Foi maravilhoso, porque eu tive ali, de fato, aquela liberdade em Cristo, né? Sim. Agora eu não era mais dependente de droga, de álcool, aquilo não me movia mais. Aquilo ali foi algo, assim, libertador, né? Eu lembro quando eu fui para a igreja e aceitei Jesus, foi um refrigério na minha... Porque Jesus, ele fala, vinde a mim, os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Eu recebi essa promessa, essa palavra de Jesus na vida. Eu senti o alívio imediato. Eu senti que ele me abraçou, Jesus, ele me abraçou. Quando eu fui para a igreja, e naquele momento que eu decidi largar o mundo e seguir ali a Cristo, a minha vida mudou. E tem um detalhe importante, porque sim, quando nesse processo de libertação eu enfrentei, tive muitas reações químicas que dá, né? Insônia, alucinação, depressão. E aí minha mãe me deu uma Bíblia, eu não conseguia dormir de noite. E aí um dia eu fiz um pacto com Deus, uma aliança com Deus. Eu não conseguia dormir. E aí eu peguei a Bíblia Sagrada, coloquei no peito e fiz uma oração, mesmo sem saber orar. Eu falei com Deus, eu falei, Senhor, se o Senhor me tirar dessa agonia, dessa angústia, dessa depressão, dessa tristeza que está no meu coração, dessa reação química que só quem passou pelas drogas, pelo álcool, sabe do que eu tô falando, eu vou ser um servo teu, eu vou ser um mensageiro, eu vou ser um pregador, eu me coloco à sua disposição. E aí, naquele dia, foi a primeira vez que eu vi que realmente Deus me ouviu, Deus me olhou para mim, porque naquele dia, depois dessa oração, eu consegui dormir, depois de 2 semanas e meia sem conseguir dormir. Paz. A paz entrou no meu coração, aí eu me dirigi à igreja, e lá eu fiz aquele ato público, né, de confissão de fé. Que bênção. Agora eu vou uma nova identidade, não sou mais aquele vida louca, aquele fanático, aquele cara que, né, bagunceiro. Sim. Agora eu vou mudar de vida. E ali foi gradativamente, no começo foi muito difícil, porque meus amigos, eles insistiam, né, eles não sabiam que eu estava indo para a igreja. Eles vinham na minha casa, tal, me chamar. Então, foi muito difícil eu me integrar, mas logo depois que eu comecei a caminhar, levar a Bíblia debaixo do braço, como diz, né? Caminhar com a Bíblia na mão, que no começo eu não ia com a Bíblia, porque eu tinha vergonha, tá? Eu tinha vergonha de andar com a Bíblia, porque os caras me conheciam aqui na quebrada, tudo bagunceiro, e agora com a Bíblia. Mas aí depois aquela vergonha de andar com a Bíblia foi saindo,
Eu assumi a identidade de cristão, de crente, e aí a minha vida transformou, porque aí meus amigos desapareceram, os vida louca, os caras que gostavam da bagunça, virou Saíram. crente, saíram fora, e aí eu Uhum. comecei a ter novas amizades, novos amigos da igreja, jovens, né? Eu tinha 19 anos na época, ia fazer 20, então aí foi muito bacana, né? Esse período de novo convertido, de De conhecer a conhecer Bíblia, a a palavra. Bíblia, de subir no monte, de orar, de Uhum. jejuar. E aí logo despertou o dom da palavra. Que E aí eu bênção. comecei a pregar para os meus amigos. Aí até que o testemunho das trevas para a luz ganhou o Brasil. Sim, Comecei que a ficar bênção. conhecido, comecei a contar meu testemunho. E aí virei um missionário, um ativista, virei um pregador Defensor do itinerante, Evangelho. um defensor do evangelho. E aí só que aí no meio do caminho, devido às lutas, provas, eu era solteiro na época, eu atribuo os problemas financeiros, familiares, emocionais, ministeriais, falta de apoio no ministério, né? Uhum. A igreja que eu congregava, ela não tinha familiaridade com missões, com teologia, que eram duas áreas que desde o começo no evangelho me atraía, eu gostava, que depois eu fui ver que era o meu dom, né? Uhum. Aí eu fui entristecendo no meio do caminho, veio os laços, a armadilha do coração que vem para todo mundo. E aí eu tombei no meio do caminho, depois de mais ou menos uns 7, 8 anos, firme na O senhor já igreja. estava 7, 8 anos firme. Já era presbítero da Assembleia de Deus, já Sim. tinha viajado vários estados do Brasil, aí veio a queda, veio a recaída, que a gente chama Isso é tecnicamente. muito forte, pastor, porque Muito triste muitas também. vezes as pessoas acham que porque elas caíram, elas não podem se levantar, né? Muito difícil. Para cair é rápido, agora para levantar, eu fiquei vários anos caído. Inclusive eu gravei tem no YouTube, vocês podem pesquisar, Por Uhum. que cai os valentes? Nossa, que bênção. É um testemunho que eu falo por que eu caí no evangelho, Uhum. trago dentro desse testemunho pessoas que também fracassaram, porque hoje existe um discurso triunfalista na igreja, no evangelho, que é assim: vem para a igreja que os seus problemas acabaram. Deus vai te prosperar, Sim, Deus vai te abençoar, vai ser sua vitória. Mas na prática, a gente vai vendo que não é bem não é bem assim. assim, né, Tem as pastor? lutas, tem as provas, tem as dificuldades, né? Uhum. Tem o joio, tem o trigo, tem gente que é firmeza, tem gente que não é firmeza. Você vai ver, tem gente que é seu amigo, tem gente que não é seu amigo, mesmo estando na E igreja. a igreja é um hospital de almas, né, pastor? É um Sim, hospital onde as pessoas também estão ali sendo tratadas, sendo curadas. sim, então foi um conflito nessa época que eu vivi, né? Porque não tinha apoio da igreja, os problemas familiares foram aumentando, financeiro, né? Eu Uhum. vivia integralmente nesse trabalho de viajar pelo Brasil, não ganhava nada praticamente, né? Só a venda dos materiais que eu tinha, CD gravado, apostila, não era o suficiente para ter uma família, constituir um lar. Isso aí Uhum. foi me atrapalhando no meu relacionamento. Era muito difícil isso. E eu não tive assim o que a gente chama hoje, De um apoio? tecnicamente, um mentor. Sim. Eu não tive assim aquele pastor que a gente às vezes, não sei se existe, né, aquele pai pastor que hoje o pessoal gosta de falar aí também. Não sei se existe isso daí. Aquelas pessoas que te orientam em todo o Te tempo. Eu acho auxiliam, que né? muitas coisas no evangelho eu tive que aprender sozinho, na raça. Não Sim, tive aquele discipulado, vamos dizer sim. assim e tal. Isso aí foi muito difícil para mim, porque Uhum. assumir o erro, assumir o fracasso é muito difícil, né? Dentro de um contexto triunfalista, que nós estamos na igreja só contando bênção e só vitória, você ter caído, você ter fracassado, você não ter vencido, E ninguém quer falar dessa ninguém quer parte, né, falar pastor? disso daí. Então, reconhecer que você tombou, que você não é mais aquele missionário, aquele pregador que você Uhum. achava que era, foi um período de esquecimento, foi um período de tristeza, angústia, né? Foi muito ruim para mim, porque quando você tá no auge, quando você tá com a agenda cheia, É, aparece uma par de gente sendo seu amigo. Ô, sim. pastor aí e tal, pastor de Celedina, Bíblia na quebrada. Hoje, né, o pessoal bate a Uhum. pé nas costas. Todo mundo quer, você tem vários seguidores, todo mundo quer. Agora, quando você tá mal, Quando aí cai, é né, pastor? poucos que te realmente você vê quem é seus amigos agora, quando você tá caído. Existe até um ditado, né, pastor, que fala assim que Deus perdoa, mas a igreja não perdoa.
Tem essa parte. Deus esquece, mas a igreja não. Quando a pessoa Exatamente. cai em pecado, cai em algum erro. Não tem, como fala, Mas isso é empatia. bíblico? Não Não, deveria. não deveria. Não tem empatia, né? Não Sim. tem aquela. Se fosse você. Então, por isso que tem uma música do Sérgio Lopes, que eu gosto muito, o poeta, que fala: as mãos que você hoje ajudar a levantar, pode ser aquelas que pode ajudar você, porque você não sabe o dia da manhã. A roda Verdade. gigante da vida. Hoje você está lá em cima, amanhã você pode estar lá embaixo. Por isso que você tem que tratar, mesmo você sendo que hoje você está lá em cima, está lá embaixo, você tem que tratar todo mundo igual. Você tem que ser a pessoa que o evangelho quer que você seja, a palavra de Deus quer que você seja. Então agora, só ser amigo de quem está tendo sucesso aí é da hora, né? Mas é muito aquele mais camarada fácil. que, tipo, deu uma mancada. Ou aquele camarada que caiu na fé. Ou aquela pessoa que tá dando problema. Ninguém quer. Então aconteceu isso comigo. Então eu fui esquecido literalmente, né? Foram poucos que nesse período acabaram me estendendo a mão. E é legal porque você acaba conhecendo essas pessoas, são seus amigos. Esses aí são seus amigos. Você não conhece amigo quando tá tudo bem. Você É conhece verdade. amigo quando tá tudo mal. E nesse momento também Deus fez eu entender quem foram meus verdadeiros amigos no Evangelho. E aí eu consegui, depois de muitos anos, passar por um processo, voltar no mesmo lugar que eu caí. E Olha, recomeçar de novo. Aí eu comecei do zero. 1 ano e meio lá sentado no já mais banco. experiente, né, pastor? Agora com uma história de vida traumática, né? Difícil, né? Foi muito difícil esse período, que nem eu falei, é período de esquecimento, Sim. de abandono, de dor, de fracasso, de entender que de filho pródigo, né? Mas entender que em todo tempo Deus foi misericordioso e te guardou e te livrou e hoje podendo contar uma nova história, né? Nossa, glória a Deus. Podendo falar para as pessoas que estão caídas nesse momento que Deus pode te levantar, que Ele não esqueceu de você, que a partir do momento que você reconhecer que você errou, que você pecou, que você precisa dele, recomeçar de novo, recomeçar do zero e levantar a cabeça e dar a volta por cima, porque a própria Bíblia fala isso, que Ele levanta o pobre do pó e do monturo exalta o necessitado. Glória a Deus. E nós não somos juízes, né, pastor? Da vida de ninguém, né? Então, você que está caído, A né? gente não sabe por que a pessoa caiu. Exato, exatamente. Normalmente é associada ao cara fez besteira, o cara, né, errou, mas a gente não sabe por quê. São várias circunstâncias. No meu caso, foram várias circunstâncias que me Sim. levaram para o abismo, Sim. me jogaram para fora. Né? Até mesmo essa falha da igreja no sentido de não entender o propósito que Deus tinha na minha vida, não apoiar esse tipo de ação, né? Hoje eu sou um defensor da ação social, das missões urbanas. Hoje nós se posiciona a favor da quebrada. Sim. O nosso trabalho é voltado para o periférico, então a gente entende o comportamento da quebrada, entende os loucos que tá lá fora, que a gente foi também. Então a gente sabe como chegar, sabe como sair, e por isso que o nosso trabalho ele tem tido uma aceitação, aceito, né? Não só aqui nas quebradas, no Brasil, mas fora do Brasil também. A gente tem conseguido vários apoiadores, vários irmãos que também são quebrados em outras quebradas, não só no Brasil, que é uma grande quebrada, é uma grande periferia, mas em várias periferias espalhadas pelo mundo. Estamos indo agora por uma das maiores periferias que tem no mundo, que é na África, junto com o pastor Luciano Scala. Vai ser uma honra, pela primeira vez eu estar na África. Então hoje o nosso trabalho é voltado para o comunitário, é voltado para o periférico. Dessa experiência que eu tive na presença de Deus, de ter sido resgatado da droga, de ter voltado para a droga, hoje eu consigo ter uma empatia com um cara que está desviado. Porque hoje na rua, o que mais tem é gente afastada da igreja. O senhor acredita que tudo que o senhor passou hoje é uma bagagem para o senhor resgatar esses jovens? Deus acabou permitindo eu passar por isso para poder entender aquela pessoa que está caída, né? Sim. Tem um pouco mais de empatia. Hoje a gente não querendo fazer a relação, porque não tem nada a ver. Sim. Tem e não tem a ver, né? É um tema bem polêmico, os desigrejados. Mais de 15 milhões de desigrejados no Brasil, de acordo com as pesquisas. Né? O IBGE apontou em anos atrás 10 milhões, mas
já a pesquisa foi em 2010, Já aumentou um pouco. nós estamos em 2026, não é isso? Já aumentou. Aumentou muito, cada vez mais por conta desses problemas de política na religião, essas ideologias que têm surgido, muita gente está saindo, essa liderança abusiva, vamos dizer assim, da igreja evangélica, tem afastado muitas pessoas da igreja, né? Muitas pessoas, uns ficam de boa, até outros voltam para cachaça, voltam para droga. A gente tem visto isso aqui na quebrada, muito isso. As pessoas não conseguem, principalmente o dependente químico, que é uma linha muito tênue, né? Eu falo que é evite o primeiro gole. Essa linha do dependente químico na presença de Deus, ela é muito tênue. Você tem que estar se cuidando todos os dias para você não ter uma recaída, para você não fracassar de novo. Então hoje vai completou agora, em abril, 11 anos desse resgate que Deus fez na minha vida. Que eu Dessa casei, segunda 11 anos. desde da queda Ao que o senhor todo, teve ao eu tenho todo. 25 anos que eu conheço o Evangelho, 26 Sim. anos, que foi em 2000 que eu me batizei, em 3 de dezembro de 2000, então são 26 anos, são 26 anos que eu conheço o Evangelho, mas que realmente eu experimentei mais uma vez o amor de Deus, o resgate de Deus, né, do soldado ferido, do resgate. Fez 11 anos agora que eu voltei para a igreja, aí é também você ter muita humildade para sentar lá e Reconhecer. ouvir, porque eu era presbítero da Assembleia de Deus, né? Então, reconhecer o erro ali e voltar do zero também não é para qualquer Tem um. muita gente, pastor, que sai da igreja exatamente por isso. Ele tinha um status dentro da igreja. Vou falar status, né? Eu vou falar um ministério, um cargo ali dentro da igreja. E às vezes ele fica envergonhado de voltar e falar: É uma poxa, eu era um vergonha. presbítero, eu era um pastor. Sim, é muito legal você ter pontuado isso daí. Sim. É a síndrome de Pedro, né? Quando ele nega Jesus e volta a pescar. Sim. E aí a Bíblia fala que quando ele nega Jesus, ele entra uma amargura gigante no seu coração, que essa amargura que eu não desejo para ninguém, só sabe quem negou Jesus ou quem voltou atrás. Sim. A frustração que eu tô pontuando aqui, porque de não ter sido um testemunho, né? Isso, porque muita gente, nós estamos acostumados com um evangelho triunfalista, um evangelho que você estava devendo 1 milhão, você estava quebrado, foi para a igreja, seus problemas acabou, agora você voltou a ter funcionário, seu carro é zero na garagem. É um evangelho que prega uma teologia da prosperidade, um engano que foi entronizado, que deu muito certo no Brasil por ser um país miserável. Né? Um país, vamos dizer assim, que a maioria do pessoal está endividada, é um país que é uma grande periferia, a maioria do pessoal é pobre. Sim. Essa é a real. Verdade. Então dá muito certo esse discurso de vender um sonho para as pessoas, de triunfar, mas quando a gente vai para o evangelho genuíno, você vai ver que próprio Jesus não tinha onde reclinar a cabeça. Você viu, os apóstolos, todos morreram pobres. Então esse evangelho que é oferecido, né, de riqueza, prosperidade, na prática não é bem assim, porque o conceito de prosperidade, de riqueza no evangelho não é dinheiro. Já cai por terra a teologia da prosperidade, que prioriza o amor ao dinheiro, as riquezas bem materiais. E o evangelho não veio para isso, né? A maior riqueza que a gente tem, segundo o evangelho, é o seu nome escrito no livro da vida. Aleluia. Não é quanto você tem no banco. Verdade. Porque até então tem gente milionária no banco, não consegue dormir à noite se não tomar o remédio de tarja preta. E tem gente da quebrada que nós conhecemos aqui, que agora tá dando uma risada à toa, mesmo com um saldo negativo no banco. Mesmo com, às vezes, devendo. Mesmo ali, ele tem alegria no coração, porque lá na geladeira dele tem um ovinho, ele vai fritar daqui a pouco. Ele já tomou um cafezinho, já tomou um café hoje, comeu um pãozinho de queijo, comeu um pão com manteiga. Para ele já é uma alegria, porque o pão de cada dia dele já foi ali suprido por Deus. E ele vive na dependência de Deus, né, pastor? Sim. Então é difícil falar sobre isso hoje no mundo que nós estamos vivendo, porque é contrário ao discurso que pegam na televisão para você. Mas saiba de uma coisa, que Jesus ele não prometeu riqueza, vida fácil. Pelo contrário, ele falou, vocês vão ser perseguidos, vocês vão passar por escassez, vocês vão passar por prova, vocês vão passar por perseguição, mas todavia
eu estarei com vocês até o fim dos tempos, até o romper dos séculos. Então, eu acredito nisso, na palavra de Deus. É ela que tem sido a minha bússola nesses últimos tempos para entender isso, né? E hoje eu tenho uma mente diferente da que eu comecei lá atrás. Eu entendo exatamente qual que é o meu papel hoje aqui na comunidade, qual que é o meu papel hoje e o que eu devo ser. Não só para os meus antigos amigos que viviam ontem, mas para mim mesmo, porque a própria Bíblia fala, cuida de ti mesmo, né? Antigamente eu preocupava muito com a aparência, do que as pessoas iam falar de mim, pensar, do terno que eu usava, e às vezes com a vida toda atrapalhada, e mantendo uma vida aparência. Eu estava mal, mas eu estava mal, Olha mas só, é eu muito vivia sério uma isso que o vida de senhor está aparência. Eu ia falando. para a igreja, a alegria não tinha mais no meu coração. Eu estava vivendo uma vida de aparência. Vivi vários tempos na igreja, né, vivendo em aparência. Até o dia que eu não resisti mais, o pecado não resisti mais, as tentações não resisti mais, os prazeres do O senhor mundo e acha que acabei isso, voltando. pastor, o senhor falou que acabou voltando, o senhor acha que isso foi falta de, talvez, o senhor falou que vivia ali num terno, né, a gente está colocando aqui um estereótipo, né, mas colocava ali uma roupa, a Bíblia debaixo do braço, aquele estereótipo de cristão. A gente tem, às vezes, o crentez, eu falo, né, o crentez fluente na boca, tipo, Deus abençoe, glória a Deus, mas dentro de nós a gente está morto espiritualmente, Exatamente, isso né? acontece muito. E isso, infelizmente, muitas pessoas estão vivendo isso dentro da igreja, né? Precisa Estão ali conectar de precisando se volta. conectar. Inclusive, eu tenho até um testemunho que quando eu fui preso num jogo do Corinthians, em 2010, eu estava desviado da igreja junto com meus amigos, nós não foi nessa época eu já mais maduro, não ia para brigar. Realmente nós estávamos indo para assistir o jogo, mas infelizmente na hora errada, no dia errado, a gente acabou se envolvendo numa confusão dentro do estádio e a gente foi preso, eu e alguns amigos. Na época, meus amigos que tinham nível superior foram para uma igreja evangélica num acordo com o Ministério Público, porque nós caiu no Estatuto do Torcedor e tivemos que ficar fora dos jogos do Corinthians e pagar esse acerto com a justiça para não ser processado. Meus amigos foram para uma igreja, um até se converteu. Eu fui para o Arsenal, o maior albergue da América Latina, e foi interessante esse período que eu tive no albergue lá, porque depois eu descobri que a vontade do inimigo era me jogar na sarjeta, ele queria me jogar na rua, andarilho, drogado, era isso que ele queria fazer comigo. Mas Deus não deixou isso acontecer, Amém. né? E quando eu tive essa experiência de ter que ir para o Arsenal, eu acabei rompendo com esse acordo com o Ministério Público, com o Estatuto do Torcedor, por achar muito longe e também não tá legal lá onde eu tava indo lá. Presenciei várias coisas ali que dariam uma outra entrevista, daria só isso daí que eu vivi lá, sim, daria outra história aí no seu canal, porque sim, é algo, né, até de monitor me reconhecer na fila lá como pregador, teve, né? Muito Essa é certo. uma história fantástica, né? Não sabia nem onde enfiar a cara, porque o cara me reconheceu num CD que eu tinha gravado. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, que quando eu estava desviado, e aí eu rompi com esse acordo com o Ministério Público e pedi para me mandar para um lugar mais próximo da minha casa, acharam uma igreja para fazer esse trabalho, né, de prestação de assistência. Uhum. E eu fui. Sim. E eu tinha que ficar 2 horas antes no culto e 2 horas depois. E aí tinha que ficar no culto. Num dia que era o meu dia, que era jogo do Corinthians, e tinha o culto, eu fui 2 horas antes, e aí 2 horas depois começou o culto, e eu tinha que ficar 2 horas ainda depois, até acabar o jogo, para eles poderem colocar lá no prontuário e mandar para o Ministério Público. Nesse dia tinha uma pregadora pregando, ela olhou para mim, eu sou pentecostal, né? Tem muita gente que não acredita nessas manifestações, te respeita, mas não dá para anular o poder de Deus, né, pessoal? Verdade. Achar que Deus não pode mostrar. Claro que Deus não vai também
ficar toda hora falando aquilo que ele já deixou escrito. E a gente sabe que tem exagero. Muita gente fica aí falando em nome de Deus, dizendo que Deus está dizendo e Deus não falou coisa nenhuma. Mas quando é Deus, a gente sabe, e a ovelha... E ele testifica em nós, né, testifica no seu coração, a ovelha conhece a voz do seu pastor. Eu sabia que Deus estava falando comigo, porque aquela mulher nunca me viu na vida. Sim. E ela falou para mim naquele dia que tinha uma linha acima da minha cabeça cortada. E ela, naquela visão que ela teve comigo, ela falou que aquela linha que estava cortada, ela se conectava de novo e ela me via numa estrada muito grande e eu caminhando. E aí o Espírito Santo de Deus deu a interpretação para ela do sonho. Falou, ó, Deus tá, a linha que foi cortada, que é a sua comunhão com Deus, ela está sendo restabelecida, ela está sendo acionada, ela está sendo ligada de novo. E Deus vai te levantar e vai te colocar no caminho de novo. E aí eu comecei a chorar, desviado da igreja, recebendo aquela profecia. Eu recebi aquela revelação de Deus, dizendo que Deus ia me dar mais uma chance. Fora isso, tem um outro também, testemunho, que é para aumentar a fé de vocês. Antes da minha mãe falecer, ela foi numa igreja evangélica que ela gostava de ir. Igreja Pentecostal Remidos do Senhor no Brasil. Eu gosto sempre de dar o crédito, porque nossos irmãos pentecostais, eles nesses últimos dias têm sido muito hostilizados, zombados na internet, mas tem muitas igrejas de quebrada, de periferia, que ali o pastor, as irmãs do civilização, que a gente chama de irmã do coque, muita gente de Deus ali sendo usada pelo Espírito Santo. É verdade. Naquele dia minha mãe foi na igreja, ela falou, Edson, fica com seu pai. Meu pai ficou 12 anos em cima da cama por conta de um AVC, sendo cuidado pela minha mãe. Naquele dia minha mãe falou que ia para a igreja, ela já fazia alguns anos que não ia para a igreja, porque acabou também tendo assim várias dificuldades de tudo que a família passou. Nesse dia ela sentiu no coração de ir para a igreja. E ela falou para mim, fica com seu pai. E eu fiquei com meu pai naquela noite, e ela foi na igreja. Tinha um pastor pregando a palavra, e o pastor olhou para minha mãe e falou, ó, seu filho que está desviado, sem conhecer minha mãe, seu filho que está desviado, Deus vai dar mais uma chance para ele. Glória a Deus. A igreja, quando ouviu aquilo, que conhecia minha mãe, sabia que eu já tinha até pregado nessa igreja, começou a glorificar Deus, porque sabia que era Deus que estava usando aquele pastor, porque aquele pastor nunca tinha pregado naquela igreja. E para você saber que Deus ele vai resgatar o seu filho, vai dar mais uma chance, ele vai resgatar seu filho, ele vai levantar o seu filho de novo, ele vai voltar a pregar o evangelho, mas tem uma coisa, ele vai chegar no fundo do poço para poder isso acontecer. E aí, meu amigo, essa parte aí do fundo do poço, essa parte é muito triste da minha trajetória, porque foi um momento que eu passei de tribulação, de luta, de desespero, e eu achava que eu não ia sair dali vivo. Mas Deus cumpriu a sua palavra. O senhor, pastor, questionou a Deus nesse fundo do poço? Olha, eu nunca questionei a Deus, porque eu sempre reconheci, eu sempre fui aquele, sabe aquela passagem bíblica do publicano e do fariseu? Sim. Não ando com eles, dou dízimo e tal, o outro, ó Senhor, eu não consigo nem olhar pro céu. Eu era meio que um desviado arrependido. Eu sempre, você tem uma ideia, eu tomando cerveja no bar desviado, lá vindo do serviço, não podia sair do serviço, que era bar, era cigarro, era droga. Eu tomando cerveja no bar, vindo do serviço, um profeta que entrou na padaria, veio profetizar para mim, dizendo que Deus não queria eu ali, que ele queria me levantar. Então Deus sempre me perseguiu. Ele sempre foi dando corda para mim, sim, até o dia que ele falou, ó, peraí, você é meu, agora você vai vir do jeito que for. Então, eu agradeço a Deus por esse cuidado. Eu mesmo desviado, eu era aquele desviado arrependido, pregava às vezes, pessoal, desviado. Vários amigos meus, eu evangelizei. Teve um outro dia que, mano, lembra aquele dia que nós tava na praça, na função ali, você falou uma palavra de Deus pra mim, mano? E no dia que eu tava morrendo afogado, lá na Praia Grande, eu lembrei daquela palavra que você falou pra mim, e de repente, mano, Deus me trouxe de volta, cara. E ele ficou vários dias em coma no hospital. Esse cara falou que ele lembrou daquela palavra que eu preguei, desviado, com droga na mão, pregando o evangelho. Um pouco contraditório? Pode até ser, mas o que estava no meu coração era aquilo, era a palavra de Deus mesmo estando desviado. Que às vezes as pessoas, elas mesmo não estando
ali dentro da igreja, mesmo Tem o não tá, temor ela ainda. tem o temor de Deus, né, Acredita pastor? que Deus pode tirar ela. Sim. Eu conheço um monte de gente, assim, que ainda tá desviado, mas ainda Ela sabe que tá no erro, né, tanto é pastor? que depois, quando eu voltei pro mundo, meus amigos que era do crime, meus amigos que era mais barra pesada, todo momento eu era uma linha muito tênue, qualquer momento eu podia ter. E eu nunca quis ir por esse caminho do crime por conta desse medo que eu tinha de ir preso ou também de piorar a minha situação. Então, Sim. eu mantive uma disciplina trabalhando, mesmo dependendo, trabalhando, mesmo passando dificuldade, trabalhando, mesmo não quis me aprofundar mais nessas questões, porque aqui na quebrada onde a gente vive, a gente sabe que a gente está cercado de pessoas assim, né? A gente tem vários amigos ainda que estão nessa. Então, e o dependente químico, o cara que está na droga, acaba o dinheiro, o que ele vai fazer? Vai Vem os roubar. convites para ir para um lado pior. Então, mas Deus É. nunca permitiu para que hoje eu tivesse essa oportunidade de ter a minha ficha limpa Uhum. e poder levar o evangelho em todo mundo, levar o evangelho em todos os lugares, ser um capelão voluntário hoje nos presídios e tudo mais, que era onde Deus sabia que eu ia estar hoje, sendo estratégico na quebrada, Que sendo benção. um capelão nos presídios, pregando, dizendo para os caras que estão ali que Deus pode levantar eles também, porque tem muitos lá que também têm um conhecimento da palavra, tem muitos que estão ali que também caíram na fé e precisam dessa oportunidade Sim. que só Deus pode dar. Aleluia, pastor. E, pastor, como o senhor lidou, assim, nesse tempo, com a culpa e a vergonha, quando o senhor estava no fundo do poço? Então, é muito difícil. Você tem que assumir o erro, começar do zero, começar de Uhum. volta. Eu tive o apoio da igreja, quando eu voltei, a igreja me acolheu, claro. Os pastores que estavam na minha liderança Uhum. me viam desconfiado, porque né, eu já era presbítero, então eu tinha que ter uma disciplina mais rigorosa. Uhum. E aí foi até bom eu ter ficado esse tempo todo lá no banco, sendo cuidado, sendo, como pode dizer, acompanhado, para que hoje eu tivesse essa visão também, né? Porque hoje o que está acontecendo hoje nas comunidades? O cara tá na droga, aí ele vai para a igreja. Aí ele tem uma recaída, ele volta para a igreja, não demora muito, o cara tá pregando, tá cantando de novo. Isso é ruim, É porque complicado. aqui tem muito disso aqui na comunidade. Aí o cara, aí acaba ficando desmoralizada a pessoa. Um dia o Uhum. cara tá na igreja, outro dia o cara tá na droga. Um dia o cara tá na igreja, outro dia tá na droga. Então, na época eu tive essa orientação de ficar ali, mesmo o pessoal me convidando para pregar, sabia que eu era pregador, fica ali no banco, se recuperando. Não precisa você agora sair para pregar, pegar o microfone. Se preserva nesse sentido para que você não venha ter uma decepção maior ou as pessoas ficar ali ó lá, tava na droga outro dia, agora tá na igreja, porque rola muito isso na comunidade. E eu até entendo o cara que não consegue ficar sem a droga, sem a cachaça e ter essa recaída por várias circunstâncias. Eu até Uhum. entendo que algumas pessoas passam por isso, mas eu, graças a Deus, depois que eu me integrei, né? Depois que eu voltei para a igreja, nunca mais eu tive nenhuma recaída. E eu, graças a Deus, por isso, né? Mantenho um sóbrio desde dessa época, 11 anos atrás. Então, ó, ter casado com a Sônia Maria, minha esposa, e ela também ter vindo ela era desviada da igreja O senhor conheceu a também. sua esposa na igreja? Eu conheci minha esposa porque o que aconteceu? Meu pai, a minha mãe, é assim, minha irmã morreu com 39 anos. 6 meses depois, a minha mãe faleceu. E Uhum. meu pai, lembra que eu falei que ele ficou 12 anos em cima da cama? Todo mundo pensava que era o meu pai que ia falecer, porque ele já estava bem debilitado. Só que a minha mãe, que era bem mais nova que ele, acabou falecendo assim de uma forma meio assim, Repentina. repentina. Foi meio surpresa pra gente, porque Sim. todo mundo esperava que meu pai que ia falecer. Mas aí minha mãe faleceu antes. 6 meses, 9 meses depois que minha irmã faleceu com um problema no coração. A minha mãe ter falecido foi uma bomba que jogaram aqui dentro de casa. E aí meu pai ficou sem a minha mãe e eu com uma perna com uma trombose e o médico querendo amputar. Aí que eu falo que foi esse período que eu passei de fundo do poço foi esse. Porque minha irmã morreu com 39 anos,
Minha mãe morreu com 9 meses depois. E depois de 6 meses, meu pai faleceu. Então, em um ano, morreu todo mundo da minha família. Ficou só uma sobrinha minha. Nossa. E eu, desesperado. Nesse período que a minha mãe faleceu, a gente contratou uma irmã da igreja para cuidar do meu pai, auxiliar no serviço, que ele precisava de ser cuidado. Ele estava acamado. Sim. Só que não deu certo essa irmã. Depois disso, abriu uma vaga para cuidadora de idosos aqui na minha casa. Aí os vizinhos aqui, que a gente tem uma vizinhança muito abençoada, começou a falar, né? Olha, o seu José, né? Ele precisa de cuidado, Dona Maria faleceu. Se alguém souber de uma cuidadora, aí foi quando chegou na minha esposa, que é a Sônia. Ela chegou aqui para a vaga de cuidadora. Ela solteira, mãe solteira, desviada da igreja. E aí ela começou a cuidar do meu pai. E aí, nesse período de 2 meses só, porque ela ficou cuidando do meu pai só 2 meses, a gente começou a ter um relacionamento. E aí ela foi ficando, e hoje ela tá aqui já há 11 anos depois disso. Foi ficando. Ficando e ficou até hoje. E aí tá até hoje, e a gente casou tudo certinho, na igreja, e hoje é minha companheira que me auxilia, tá comigo nessa missão. Hoje é 11 anos, pastor? 11 anos que nós estamos casados. 11 anos que nós estamos casados. A gente está mostrando aí para você as imagens dessa cerimônia, né, pastor? Dessa união. Uma bênção. E, pastor, como você entendeu também, quando foi que o senhor entendeu o seu chamado pastoral? Foi da necessidade, da quebrada precisa de um pastor assim que entenda a comunidade, né? De ter sido um deles ali. Então, foi dessa lacuna, eu achava que assim, não sem generalizar, não estou achando que só nós aqui tá trabalhando nesse projeto, tem vários pastores assim, tem gente fazendo esse tipo de trabalho, mas que acontece? Na minha opinião, tá? Eu acho que a igreja, ela se isolou um pouco. Ela se preocupa mais com o congresso, com festividade, com quem está dentro mais do que quem está lá fora. Na minha opinião, você pode discordar. Até comenta aí se você concorda ou não, para até trazer mais engajamento aí nas redes sociais com esse testemunho. Por quê? Eu, na minha opinião, acho que a igreja ela se fechou um pouco para a comunidade. Então, eu achava que a missão da igreja sempre foi essa, pós-muro. Sempre foi ir de pregar o evangelho a toda aquela fora das quatro paredes. É importante o intra-muro, mas é mais importante o extra-muro, porque quem está lá dentro da igreja já conhece a palavra. Sim. E lá fora é o que o pessoal, é o tempo de lançar as redes. Ainda há lugar na mesa. Então, eu acho que na comunidade que eu fazia parte, eles não tinham essa preocupação com quem está lá fora. E aí eu sempre tive essa preocupação de quem está lá fora, porque eu já estive lá fora. Eu sei como que é estar esquecido, como estar abandonado, como o soldado ferido. Eu sei como tá lá. Eu queria que alguém fosse me resgatar ou fosse lá dar uma palavra para mim. Então hoje eu entendo melhor isso. E aí eu consigo ser mais estratégico, consigo entender melhor o filho pródigo, a pessoa que saiu da presença de Deus. Então hoje nosso trabalho ele é mais estratégico nesse sentido, de resgatar os que estão perdidos, né? É isso, basicamente. Sim. Pastor, se Deus não tivesse te alcançado, onde o senhor estaria hoje? Morto, com certeza. Não tenho dúvida nenhuma que hoje eu não estaria aqui para contar essa história. Talvez preso ou morto? Eu acho que nem preso estaria, porque realmente a fúria do inimigo contra a minha vida era muito grande. Foram várias ciladas, várias. Eu canto na música lá, o Lâmpada para os Meus Pés, foram vários livramentos, inclusive de morte. Sempre foi Deus, mano. Nunca foi sorte. Lá no rap, que você pode ir lá no YouTube, a Bíblia na Quebrada, que tá lá esse rap. Nunca foi sorte, sempre foi Deus. Então, eu sempre acreditei que Deus, ele me deu livramento, e a fúria do inimigo era sempre querer me destruir, querer me acabar com a minha vida, porque ele sabia, né, que Deus, ele tinha esse propósito na minha vida de ser um mensageiro hoje, né? Ele queria acabar com tudo, mas aí Deus não deixou. Sim. E eu também tive que ter a inteligência ali de sair fora naquele momento certo, porque Deus falou para mim sair fora. Ele me alertou, né? Ele falou comigo mais uma vez. Sai fora que o inimigo quer sair. Quem sabe essa mensagem está chegando para você agora,
sai fora porque o inimigo ele não vai perdoar. A Bíblia fala que se fosse possível, ele teria engolido a gente vivo. Então a gente não pode desacreditar da ação maligna. Ele quer destruir tudo. Então, se você está recebendo essa mensagem, se essa mensagem chegou até você, cai fora, volta logo para a igreja, volta para Jesus, enquanto é tempo, porque o amanhã pode ser tarde demais. E existe então, pastor, uma saída para qualquer pessoa? Cristo é a saída. Olhar para a cruz. Ele é a nossa salvação. Se a gente for ficar pautando, defeito de igreja A, defeito de igreja B, ninguém é perfeito. Nunca você vai achar um ministério que vai te apoiar integralmente, que vai dar certo tudo. É sempre um desafio. Nunca, a história do cristianismo fala, nunca foi fácil levar o evangelho. Nunca foi tão complexo levar o evangelho. E se a gente for achar que só o tempo favorável, o tempo oportuno, nós nunca vai pregar o evangelho. Nunca teve tempo favorável, nunca foi fácil. Então a gente tem que ir agora, nesse exato momento, fazer parte dessa grande comissão, desse exército que ele conta com você que está caído, você que está aí do outro lado, sente que essa palavra falou no seu coração, vai na igreja hoje, reconcilia, volta do começo, volta do zero, se alista de novo no exército porque ele quer te usar. Amém, pastor. E a questão desse projeto, né? Nós estamos vendo aqui a Bíblia na Quebrada. O senhor está com o boné, com a camiseta, né, temos as Bíblias aqui, o livro. Hoje o senhor também tem a Bíblia na Quebrada pela Sociedade Bíblica do Brasil, né? Como que foi tudo isso, assim? Como foi esse processo? O senhor já contou um pouco da sua conversão, da sua história de vida, do seu testemunho, que eu tenho certeza que está edificando muitas vidas agora. Mas como foi esse processo desse ministério? Como que foi que Deus colocou no seu coração? A Bíblia na Quebrada é um propósito de Deus, surgiu, tenho certeza, do coração de Deus para o meu. Foi dessa necessidade de estar na comunidade. Eu tinha que criar um projeto que falasse a linguagem deles, que fosse presente. Então, o boné faz parte da identidade do periférico. Todo mundo gosta de um bonezinho. E de eu ter trazido essa arte para o boné, a Bíblia na Quebrada, temas como 70x7 e outros mais, como Tanto em Jerusalém como Todas Quebradas, e outros temas que lá na rede social você pode seguir a gente e ter todos os materiais que a gente produz, que vestem as missões urbanas, que é uma marca das missões urbanas, né, a Bíblia na Quebrada. Ele veio exatamente para poder estar próximo do comunitário, de vestir a camisa da periferia e estar junto com eles na comunidade. Então a Bíblia na Quebrada hoje é essa porta que Deus abriu para esses loucos que estão aí, que se identificam com rap, com samba, que não usam muitas vezes essa linguagem formal, né, de religiosa, mas é a linguagem do gueto mesmo. E é assim que a gente consegue se comunicar e entrar nos lugares onde muitas das vezes muitas igrejas tradicionais não conseguiriam ter acesso. A gente consegue através da Bíblia na Quebrada. Então, hoje, numa fase bem, bem diferente, hoje a gente estamos avançando nessas comunidades, nessas periferias, e a Bíblia na Quebrada, as Bíblias são distribuídas nos presídios, nas comunidades. O livro, o último agora, a Bíblia no Rap, é para dialogar, é para conversar com a periferia, com o periférico. Quem gosta de rap precisa ler esse livro, precisa entender sobre as letras de rap que falam da Bíblia. Esse livro ele é um comentário bíblico expositivo que fala sobre letras de rap que cita a Bíblia. Por exemplo, Jesus chorou, mas e aí? Jesus chorou é uma música, é um clássico do Racionais MCs, mas aonde ele chorou? Por que ele chorou? Então eu trago esse contexto. E aí as pessoas começam a entender melhor o evangelho através do rap. Olha que da hora. E através da Bíblia na Quebrada, muitas vidas, pastor, chegaram até vocês. Glória a Deus por isso. Você que apoia o nosso trabalho, apoia o nosso ministério, que doa uma Bíblia para um preso, que compra um boné, compra uma camiseta, essa aqui do Martin Luther King, pastor norte-americano que tem até, eu comento no livro sobre ele, falo sobre a biografia do Martin Luther King, da importância dele, né, ter sido o Nobel da Paz em 1964, enfim, né, e o evangélico Martin Luther King, que fala na música do Racionais,
tem no livro, eu uso essa referência até para contar um pouco dessa história, né? Até para falar um pouco mais do nosso trabalho. Então, o livro, ele é sensacional, está dentro dessa programação de compartilhamento e também nos ajuda também, né? A venda do livro nos ajuda. Hoje eu sou um missionário integral, vamos dizer assim, né? Às vezes eu deixo tudo aí, vou viajar, às vezes eu vou para o presídio, fecho a minha livraria. A gente tem uma livraria evangélica aqui que, vamos dizer assim, fornece essas ferramentas de literatura, de Bíblia de estudo, de cursos aqui na comunidade, para o pessoal que precisa estudar e entender melhor sobre teologia. Estudar Isso. o que é ser um missionário na Exatamente. prática. Então, a gente tem também essa preocupação de ser técnico, de ser teológico. Então, tudo isso aí faz parte desse arsenal, dessas ferramentas que Deus tem dado para a Bíblia na Quebrada, para poder continuar comunicando o Evangelho através disso. E muitos parceiros ajudam o senhor, muitas pessoas. Toda vez que você compra um boné, compra uma camiseta, você apoia o nosso projeto. Deus tem levantado vários irmãos até fora do país para apoiar o nosso trabalho. Quando você compra um boné, uma camiseta, você apoia o nosso trabalho. A Bíblia chega no presídio ou na comunidade, né? Sim. Ou nas favelas. Então, glória a Deus pela vida de todo mundo que tem nos apoiado. Tem sido a Bíblia na Quebrada, né? Se você é da Quebrada, você é a Bíblia na Quebrada, porque Billy Graham falou, nós somos a Bíblia que o mundo lê. Então, se você é de comunidade, você é a Bíblia na Quebrada. É a Bíblia que estão vendo se você é um bom cristão, se você é um cristão que representa, se você está fazendo certo, né? Não estou dizendo aqui que todo mundo é perfeito, né? Aqui nós não pregamos, ninguém aqui é puritano, mas correr pelo certo, ser verdadeiro, ser honesto nas suas ações, ser quebrado de verdade. Então isso aí também, isso aqui a gente procura um zelo com o nosso testemunho, algo que a nossa conduta, né, que a rua fala, a gente se preocupa muito com isso. É verdade. Pastor, e qual foi, assim, dentro do projeto Na Bíblia na Quebrada, qual foi o testemunho que mais marcou esse projeto? Eu sei que deve ter vários, né? Vários. Mas qual foi um que realmente, assim, impactou e tem impactado ainda? Olha, o último que eu recebi, vou compartilhar com vocês agora. O último que eu recebi agora, de um ex-presidiário, entrou em contato comigo, depois que ele saiu, que eu estava pregando, aí eu parei de pregar, e eu chamei esse preso e dei a Bíblia na mão dele. Mas não foi só um simples ato de pedir para você uma doação de uma Bíblia e entregar para um preso. Foi muito mais além. Por quê? Estava numa reunião para decidir o futuro de um preso que estava dando problema. Uhum. E esse rapaz viu o culto começar e no coração dele veio o desejo de ter uma Bíblia. Uhum. E ele perguntou para o outro preso que estava, será que o pastor lá não me dá uma Bíblia? E o rapaz respondeu para ele, eu acho que sim. Se você for lá, eu acho que ele dá umas Bíblias. Eu já vi esse pastor distribuindo umas Bíblias aqui no Raio. Uhum. Só que ele não foi. Ficou lá na reunião e justamente nessa hora que ele falou isso, lá no pátio, no fundo, eu chamei ele e entreguei a Bíblia para ele. Então foi algo impactante que ele conta, isso está na rede social, que ele desejou ter uma Bíblia, falou com um companheiro dele de cela, de Raio, e eu chamei ele e falou, Deus mandou te dar essa Bíblia. Aquela Bíblia transformou a vida dele, hoje ele está fazendo direito, hoje ele trabalha, saiu do crime. Nossa, e está contando uma nova história. Esse foi o último testemunho, está na rede social lá, Edson Edino, a Bíblia na Quebrada, você vai ver esse testemunho, ele mesmo contando algo surreal, porque ele desejou ter uma Bíblia, falou com um amigo, e Deus, o Espírito Santo tocou no meu coração de dar aquela Bíblia que estava comigo para ele. Então foi algo impactante naquele momento, porque foi muito algo assim, muito rápido e instantâneo, e o cara lá do outro lado, como que eu ia saber que ele queria uma Bíblia? É verdade. Sem saber que ele queria uma Bíblia, mas o Espírito Santo de Deus já sabia e mandou eu dar aquela Bíblia para ele, então foi algo impactante que mudou a vida dele. E muitas pessoas, né, pastor, assim como o senhor estava com aquela Bíblia na mão, muitas pessoas, elas podem também ajudar contribuindo para poder chegar à Bíblia. Nani, 30 reais você já não é nem um lanche, mas hoje aí de um restaurante. A Bíblia na Quebrada, que é essa daqui, eu vou mostrar aqui para vocês, a Bíblia tem muito povo nessa quebrada, inspirada no livro Atos, né, 18:10, tem muito povo nessa cidade,
Eu só coloquei, adaptei quebrada porque é a nossa realidade. Tem um livro, tem muito povo nessa quebrada, e a Bíblia que são distribuídas nos presídios, várias Bíblias. Esse ano a gente acho que contabilizou 700 Bíblias sendo entregue no presídio, através de doações voluntárias. Uma Bíblia, ou duas Bíblias, três Bíblias. A gente não tem grandes doações. São irmãos que conhecem o nosso trabalho, acreditam no nosso ministério, acreditam no nosso trabalho de missões urbanas, que doam uma, duas, três, aí a gente chega naquele monte. Toda semana, pra você ter uma ideia, toda semana, pessoal, tem gente doando Bíblia para entregar para um preso. E essas Bíblias chegam, você pode ter certeza que essa Bíblia está chegando lá no presídio, no seu nome, no nome da sua igreja, e isso aí tem sido uma grande bênção para mim, para nós. Então é isso. Pastor, muito bom, o senhor falou da Bíblia, falou dos livros, é uma bênção, né? Muitas pessoas aí podem ajudar e contribuir, então, com o projeto da Bíblia na Quebrada, né, pastor? E isso, o projeto, ele é um projeto de missões urbanas. Então, às vezes a pessoa não pode ir, Nani. Às vezes ela não tem condições de estar indo num presídio, na rua, fazendo um trabalho. Ela apoia o nosso trabalho. Ela já é uma missionária, assim. Ela veste a camiseta. Então, hoje a gente manda camiseta para o Brasil inteiro. As pessoas gostam do design, da linguagem. E através disso, a gente tem captado recursos para continuar vivendo integralmente nos projetos sociais, nos trabalhos que a gente faz. E outra coisa que eu queria falar para você, muito legal, muito bacana para quem está aí nos assistindo, que a Bíblia na Quebrada tem uma caravana de mochileiro para Israel, que é tanto em Jerusalém como em todas as quebradas. Qual que é o objetivo dessa caravana? Levar o periférico para Jerusalém. Às vezes a pessoa não tem condições de pagar uma caravana com esses pastores top, né? Aí, o pessoal que está na mídia vai numa caravana de mochileiro com a gente, consegue pagar menos da metade do preço e acessar os principais pontos turísticos de Jerusalém, os principais pontos relacionados à fé cristã. Então, eu comecei esse projeto, o ano passado já levamos um grupo, esse ano vamos levar outro grupo, tanto em Jerusalém como em todas as quebradas. Eu gravei um clipe lá, que eu quero até um pedacinho para vocês aí, dá para editar. Coloca aí, Nani, um pedacinho do tanto em Jerusalém como em todas as quebradas, que é o nosso videoclipe gravado em Jerusalém e gravado também aqui na quebrada de São Mateus. Então, tanto em Jerusalém como em todas as quebradas, é um projeto ousado de levar o periférico conhecer a Terra Santa. Você que às vezes é CLT, trabalhador comum, acha que nunca vai ter condições de ir para Jerusalém, eu vim aqui para falar para você que mentiram para você. Sim. Até aquele meme do pastor Ricardo de Oliveira, né? Mentiro, hein? Mentiro para você. É possível sim realizar seu sonho de ir para a Terra Santa e de forma barata, econômica e independente, tanto em Jerusalém como em todas as quebradas. Eu vou levar você para Jerusalém junto com... o ano passado, Nani, levamos um ex-presidiário para Jerusalém, pessoal. É a maior felicidade que eu tenho para falar para vocês, é o maior orgulho que eu tenho é falar que a gente conseguiu levar um ex-presidiário para Jerusalém, um Uber. Um Uber, tá? A pessoa acha que um Uber foi para Jerusalém, um porteiro, tá? Isso quer dizer que tem como as pessoas de forma barata, econômica, sim, a gente vai ficar num hostel. O roteiro é eu mesmo que faço. A gente vai, cada um compra a sua passagem, né, a pessoa. Se reúne e vai. Existe um grupo no WhatsApp que lá eu compartilho, lá eu explico como funciona e você vai ir. Já temos 8 pessoas, nós estamos aí no meio do ano quase, já tem 8 pessoas que já comprou passagem. Então ainda tem vaga se você quiser participar para esse ano de 2026 ou o ano de 2027 também. Você pode entrar em contato com a gente, porque nosso objetivo, Nani, é levar todo ano um grupo para Jerusalém. E como as pessoas podem participar, pastor? Ou se quiser ir para, por exemplo, junto com o senhor para Israel, ajudar no projeto da Bíblia na Quebrada? 11 9 4890 2857. 11 9 4890 2857. Dá um zap e a gente vai seguir, coloca você no grupo, lá você vai saber de tudo sobre Israel, caravana de mochileiro para Israel. Então, levamos também, deixa eu falar, mandar um abraço para a pastora Conceição. Pastora Conceição, a gente chamou ela de Viola Davis, né? A nossa Viola Davis da Bíblia na Quebrada, 68 anos foi para Jerusalém. E a gente é muito orgulhoso, muito feliz desse projeto
de levar o comunitário, o periférico, que achava impossível viajar, porque acha que Israel é muito caro. É caro, mas se você fazer uma educação financeira, uma reeducação financeira, se você estudar um pouco sobre isso, E se priorizar também, né, pastor? mais barato que pizza, pessoal. Você que gosta de comer pizza final de semana, quarta-feira, hambúrguer artesanal, hot roll, todo final de semana você está gastando dinheiro com fast food, eu venho aqui para te falar que você está jogando fora, muitas das vezes, o seu sonho de viajar para Jerusalém ou para conhecer outro país. Sai mais barato do que pizza todo final de semana você ir para Jerusalém, tá? É só você saber como. E vem com nós que eu vou explicar para vocês como funciona a caravana, tanto em Jerusalém como em todas as quebradas. Nossa, que bênção. Então, pastor, esse testemunho foi edificante. Eu quero agradecer muito, né, esse bate-papo que a gente teve aqui. Muito legal. Acho que a gente vê como que Deus age na nossa vida, né? Eu fui alcançada, um dia eu vou contar também minha história para você vai conhecer meu testemunho, mas a gente vê como o evangelho ele é impactante. A palavra de Deus ela é viva, é eficaz e ela é viva até hoje e que muda e transforma vidas, né, pastor? Eu quero agradecer. A sua vida. Eu quero agradecer pelo convite, é uma honra para mim poder compartilhar um pouco. Você vê que é muita coisa ainda, tem muita história para contar. Mas assim, de forma resumida, agradecer você pelo convite e desejar sucesso no seu canal, levando esses testemunhos de transformação de vida, de mudança de vida em vários lugares, em vários lares. Agora a gente não sabe para quem está falando, em qual país que está falando, mas a gente sabe que está chegando em algum lugar, sabe que está chegando para aquela mãe que está sofrendo com o filho na droga, sabe que está chegando naquele irmão que um dia foi uma bênção, pregou, subiu no monte, orou pelas pessoas, hoje está na droga, está na cachaça, caiu. É para você mesmo essa mensagem. Deus vai te levantar, vai te reerguer de novo, vai fazer de novo tudo novo e o nome do Senhor vai ser glorificado. Você, mãe, pai, que está sofrendo com o filho nas drogas, educou ele na igreja, investiu tempo, carinho, dinheiro e hoje você vê o seu filho longe da presença do Senhor. Confia que Deus vai restaurar, confia que Deus vai levantar, confia que Deus vai fazer de novo, tá? Porque ele é especialista em levantar o pobre do pó, o monturo, o necessitado. Então ele vai lembrar de você. Aliás, se você chegou esse testemunho para você agora, se essa palavra chegou em você, é porque realmente ele contemplou a sua vida, ele viu o seu estado, ele se compadece de você e está levando essa palavra ao seu coração, que ele vai também trazer de volta o seu filho, vai te dar uma nova chance de você dar a volta por cima, como aconteceu comigo, podendo contar uma nova história através da presença de Deus, através dessa misericórdia que foi outorgada por Deus a mim. Então, eu tenho certeza que Ele vai te levantar. Eu tenho certeza que Ele vai lembrar de você. Eu tenho certeza que a mão de Deus está estendida sobre o seu lar. E que só não está pior ainda, porque Ele está na sua vida, e está na sua casa, está na sua família. Então crê que Ele é poderoso para levantar o pobre do pó, de fazer tudo novo, mais uma vez na sua vida. Nossa, glória a Deus, pastor. Então, irmãos, não tenho mais o que falar, né? O pastor, ele já fez aí ou já falou diretamente ao seu coração, na sua vida. Não deixe de acompanhar o pastor Edson Enedino, o projeto. O ministério é um ministério muito sério, que leva a palavra de Deus da forma certa, da forma verdadeira. Ele leva a palavra, a verdade do evangelho para muitos esquecidos, muitos que estão na vala da sociedade, muitos que não querem nem chegar perto. É nesses que o pastor Edson chega, é nessas pessoas, né? Assim como um dia Jesus Cristo alcançou você, alcançou a mim, alcançou ele quer alcançar mais vidas e ele só vai conseguir, né, através também da sua ajuda. Então ajude mesmo. Aqui na descrição desse vídeo estará todos os canais do pastor Edson Enedino, nós vamos deixar aqui todos os canais, o WhatsApp também, além da tela, vai estar aqui também abaixo do vídeo, aqui, então não deixa de se inscrever lá no canal do pastor Edson Enedino, seguir ele lá no Instagram também, já se inscreve aqui no canal também, para que mais pessoas assistam esse testemunho. Eu tenho certeza que ele falou ao seu coração, você que é mãe, que é esposa, que às vezes está orando pelo seu filho, pelo seu marido, né, você que está aí, que é um jovem, que está caído, então eu tenho certeza que assim como falou ao seu coração, vai falar muitas pessoas. Então, não deixa de se inscrever nesse canal, não deixa
deixa de dar um like, curtir, compartilhar esse testemunho para o seu grupo da família, porque eu tenho certeza que muitas pessoas vai ser impactada por esse testemunho, tá bom? Que Deus abençoe você. Muito obrigada, pastor Edson. Eu que agradeço. Que esse projeto ele cresça cada dia Amém. Mais. Assim seja. E que realmente, como que o senhor se vê daqui 5 anos? Bem melhor 10 do que anos. hoje. Bem melhor do que hoje, ganhando muitas almas, que esse é o nosso Glória objetivo. De vários testemunhos eu quero compartilhar aqui com vocês, de pessoas que foram transformadas através do nosso trabalho, através das Bíblias que são distribuídas, através dos livros que estão sendo, né, escritos aí. Então eu creio que vai ser muita... Deus falou que ia me levar em várias nações, já começou a se cumprir em 2022 essa profecia. Eu já fui para Israel, já fui para Itália, agora eu estou indo para a África. Glória Então a Deus. Deus falou que ia me levar para vários países, então meu sonho é levar o evangelho para todo lugar, não só aqui na Quebrada, mas em todas as quebradas do mundo. Então, aleluia. Eu creio que a gente vai alcançar isso daqui 5 anos, nem isso, mas eu acredito que menos tempo ainda, porque o tempo está muito escasso, né? O tempo está passando muito rápido, né? Hoje, verdade, pastor. Né? Hoje o Gabriel está fazendo 2 anos. Verdade. Né? Gabrielzinho, né? 2 anos, eu estava aqui só brincando. Verdade. Daqui 10 anos ele já vai estar com 12 anos. É verdade. O tempo voa, né, então pastor? a gente tem que agora levantar e fazer algo para Deus, que amanhã a gente não sabe. Então eu acho que Deus falou o coração Jesus de muita gente. Jesus está às portas, né, pastor? As portas. Então é agora. Então daqui 5 anos, 10 anos, eu creio que a gente vai continuar com esse projeto de uma forma ainda mais, vamos dizer assim, cada vez mais estratégico, mais objetivo, mais firme e mais estruturado, né? Porque aqui nosso objetivo aqui é ser uma agência de missões, né? Amém. Nosso objetivo assim, eu sempre falo para uns amigos assim, a gente quer ser a Bíblia na Quebrada, o Jesus Cop aí né? Assim, em termos de relevância, em termos de alcance, a Bíblia na Quebrada. O meu sonho é ser bastante relevante nesse sentido, de ser uma luz aqui na Quebrada, de ser uma referência aqui na comunidade, para que as pessoas possam realmente colar e ser abençoadas e a vida transformada como a minha foi. Então é isso. Amém. Glória a Deus. E você que também faz parte do projeto Bíblia na Quebrada, já teve a sua vida impactada, deixa aqui seu comentário. Tenho certeza que o seu testemunho também vai edificar muitas outras vidas, tá bom? Que Deus abençoe você. Muito obrigada, pastor Edson. Amém. Obrigada a todos da Bíblia na Quebrada. Obrigada pela sua audiência. Que Deus te abençoe e até o próximo testemunho. Tchau, tchau.